E se a raiz de muitas das suas dores não estivesse na sua mente, nem nas suas emoções, mas no lugar que você mais ignora a cada dia, talvez você tenha buscado respostas em livros, em terapias, em longos silêncios, e ainda assim, algo no seu corpo continua pedindo ajuda. Hoje você vai descobrir um conhecimento antigo, silencioso, quase esquecido, que durante 7 dias pode reorganizar sua energia, acalmar seu sistema nervoso e despertar uma cura que já vive dentro de você. Os antigos sabiam algo que hoje quase ninguém lembra, e a revelação mais profunda deste ritual só será compreendida no final. Se você sente que algo no seu interior está se movendo enquanto escuta estas palavras, escreva nos comentários. Suas raízes despertam. E se esta mensagem toca algo profundo na sua alma, você pode sustentar a energia deste espaço com um super chat, como um gesto consciente de troca espiritual. Há milhares de anos, muito antes de existirem os sistemas médicos como os conhecemos hoje, muito antes que a humanidade construísse seus grandes impérios ou escrevesse suas primeiras histórias em pedra ou em argila, havia um conhecimento que não precisava de escrita para se transmitir porque vivia em algo mais antigo e mais confiável que qualquer texto. Vivia na prática direta, na observação minuciosa do corpo humano, em relação com a terra que o sustentava, na acumulação geracional de uma sabedoria que reconhecia no pé humano, algo que nenhuma ciência moderna havia voltado a descrever com tanta precisão até épocas muito recentes. Nos templos do Antigo Egito, nas cerimônias de preparação dos faraós e dos sumos sacerdotes, antes dos rituais mais importantes, havia uma prática que os iniciados consideravam tão sagrada quanto qualquer oração ou invocação: a limpeza e a ativação ritual dos pés de quem ia falar com o divino ou tomar decisões que afetariam o destino de milhares de pessoas. Não era um gesto de higiene. Era um ato de reconexão energética. Os sacerdotes que realizavam essa preparação conheciam algo que a anatomia moderna demorou séculos para começar a confirmar: que a planta do pé é um dos territórios mais densamente inervados de todo o corpo humano, que contém mais de 70 terminações nervosas numa superfície relativamente pequena, e que a qualidade da informação que essas terminações enviam ao cérebro e ao sistema nervoso central tem uma influência direta e profunda sobre o estado de todo o organismo, desde a regulação hormonal até a qualidade do pensamento e a capacidade de tomar decisões com clareza e não com medo. Na antiga China, os mestres taoístas que desenvolveram o sistema de reflexologia que hoje conhecemos sob esse nome ocidental, mas que em suas origens respondia a um paradigma muito mais rico e complexo, identificaram na planta do pé um mapa completo do corpo humano. Cada zona da planta corresponde a um órgão, a um sistema, a uma função vital, não como correspondência simbólica, nem como metáfora poética, mas como realidade funcional verificada através de séculos de observação clínica. Quando se aplica pressão ou estímulo específico em um ponto determinado da planta do pé, ocorrem mudanças mensuráveis no órgão ou sistema ao qual esse ponto corresponde. Essa compreensão também foi desenvolvida de forma independente em culturas que não tiveram contato entre si. Na Índia antiga, dentro do sistema ayurvédico, onde os pés eram considerados a sede de múltiplos marmas, ou pontos vitais de energia. Nas tradições xamânicas dos povos originários da América, onde caminhar descalço sobre a terra não era simplesmente uma forma de se mover, mas uma prática deliberada de recepção da energia que a terra transmite através das plantas dos pés. Nas tradições dos povos andinos, onde os siachacs, ou sábios, reconheciam nos pés o ponto de contato entre o mundo de baixo, a terra, e o mundo de cima, o céu, e o mundo do meio, o ser humano, considerando que o equilíbrio dessa tríade começava literalmente pelos pés. Todos esses sistemas de conhecimento, surgidos em contextos geográficos e culturais completamente distintos e sem comunicação possível entre si, chegaram a uma mesma compreensão fundamental,
que é o ponto de partida de tudo o que você vai descobrir nos próximos 7 dias. O pé não é o final do corpo. É o seu fundamento vivo. É o lugar onde o ser humano estabelece sua relação mais primária com a realidade que o sustenta. E quando essa relação se interrompe, quando os pés perdem sua sensibilidade, seu contato com o chão, sua capacidade de sentir e transmitir informação, todo o edifício que se levanta sobre eles, o corpo inteiro, o sistema nervoso, o estado emocional, a clareza mental, a capacidade de confiar na própria direção, tudo isso perde seu fundamento de uma maneira que é tão gradual e tão silenciosa que a maioria das pessoas não consegue identificar exatamente quando começou o desmoronamento, só sabe que em algum ponto deixou de se sentir sólido por dentro. Existe, além disso, uma dimensão desse conhecimento que as tradições mais profundas guardavam com especial cuidado, porque tocava algo que ia além da fisiologia e da energia no sentido técnico da palavra. Essas tradições reconheciam que a relação do ser humano com a Terra, através dos seus pés, não é só mecânica, nem só energética. É simbólica, no sentido mais profundo e mais real dessa palavra, no sentido em que um símbolo não é uma decoração, mas uma realidade que condensa e transmite significado. Caminhar é o ato humano mais repetido ao longo de uma vida. Milhões de passos. Cada um desses passos é, no nível mais fundamental, um ato de confiança. Confiar que o chão estará lá quando o pé chegar. Confiar que o próximo passo é possível, mesmo que ainda não o tenhas dado. Essa confiança se interrompe quando o corpo aprendeu a antecipar o perigo em vez de confiar no chão. Quando o sistema nervoso vive em um estado de alerta que o impede de relaxar os pés completamente sobre a terra. O que se interrompe não é só uma função física, interrompe-se a capacidade de confiar na própria vida de uma forma que se reflete em cada aspecto da experiência humana. Para compreender por que o ritual que você está prestes a aprender tem o efeito que tem, você precisa entender primeiro algo sobre a maneira como o corpo humano armazena a experiência e sobre o papel específico que os pés desempenham nesse processo de armazenamento, que nenhum livro de psicologia convencional descreve com clareza suficiente. O sistema nervoso humano foi projetado evolutivamente para uma função primordial que precede em milhões de anos qualquer capacidade cognitiva superior, detectar o perigo e responder a ele de forma imediata e eficiente. Esse sistema de detecção e resposta opera principalmente através do corpo, através das sensações físicas, através da tensão muscular, através dos padrões de respiração, através da posição e do estado dos pés, em relação ao solo que sustenta o organismo. Quando o ser humano percebe uma ameaça, real ou imaginada, imediata ou antecipada, o sistema nervoso simpático ativa uma cascata de respostas fisiológicas que preparam o organismo para correr ou para lutar. O coração acelera, a respiração fica curta e sobe para o peito. Os músculos se tensionam e os pés, de forma específica e precisa, adotam uma postura de preparação para a fuga que implica uma contração característica do arco plantar, uma rigidez nos dedos que os prepara para o impulso e uma distribuição do peso para a parte dianteira do pé, que permite a aceleração rápida. Essa resposta, que em seu contexto evolutivo original, era perfeitamente apropriada, porque o perigo era físico e a resposta de correr ou lutar o resolvia, tornou-se problemática no mundo contemporâneo por uma razão fundamental. Os perigos que o ser humano moderno enfrenta raramente físicos e raramente podem ser resolvidos correndo ou lutando. São perigos de natureza psicológica, social, existencial, e, no entanto, o sistema nervoso, que não distingue entre o tipo de ameaça, mas apenas entre a presença ou ausência de sinal de perigo, ativa a mesma resposta de preparação física que ativaria diante de um predador, e essa resposta fica no corpo, fica nos pés, acumula-se nos tecidos como uma tensão crônica, e com o tempo deixa de ser percebida como tensão, porque se torna o estado de base, o normal,
a maneira como o corpo simplesmente é. E então não dói mais de forma aguda, mas se torna o substrato invisível de uma sensação generalizada de desconforto, de alerta difuso, de incapacidade para relaxar completamente, mesmo que não haja nenhuma razão concreta para estar em guarda. Os pés são o ponto de início deste ciclo, e também, como você vai descobrir, o ponto onde o ciclo pode começar a ser interrompido. Mas antes de chegar lá, é importante compreender algo mais sobre como o corpo guarda a memória e por que essa memória vive com tanta frequência nos pés especificamente. Existe um pesquisador do trauma chamado Peter Levine, que passou décadas estudando como os animais processam o estresse e o trauma, e o que o ser humano pode aprender com esse processo. Uma de suas observações mais importantes é que os animais na natureza, depois de uma experiência de ameaça extrema, têm um mecanismo de descarga que lhes permite liberar a energia de ativação que a ameaça gerou em seu sistema nervoso. Tremem, sacodem o corpo, correm brevemente, sem que haja nenhum predador os perseguindo. Esse tremor ou sacudida é a maneira como o sistema nervoso do animal processa e libera a energia que se acumulou na resposta de emergência, completando o ciclo e permitindo ao organismo retornar ao estado de equilíbrio. Os seres humanos que temos a capacidade cognitiva de suprimir essas respostas corporais espontâneas, porque as consideramos socialmente inapropriadas ou emocionalmente inaceitáveis, frequentemente interrompemos esse processo de descarga natural, e a energia de ativação que não é liberada fica presa no corpo, particularmente nas zonas musculares, que estiveram mais ativamente envolvidas na resposta de emergência, as pernas, os pés, o sistema postural completo. Por isso, há pessoas que sentem uma tensão nos pés e nos tornozelos que nenhuma massagem convencional resolve completamente. Porque o que há ali não é só tensão muscular mecânica, mas memória energética de experiências que o sistema nervoso não conseguiu processar. O ritmo de vida contemporâneo agrava este problema de maneiras específicas que os antigos não tinham que enfrentar. A maioria das superfícies que pisamos hoje são artificiais: cimento, azulejo, madeira processada, carpete sintético, superfícies que não transmitem a variabilidade de informação sensorial que a terra natural transmite, que não oferecem o tipo de estímulo complexo e rico que os seroreceptores nervosos da planta do pé foram projetados para processar. Além disso, o calçado moderno, que protege eficientemente o pé das agressões do ambiente, também o isola, de forma quase completa, da informação sensorial que o ambiente tem para lhe transmitir, criando uma condição que os pesquisadores contemporâneos da biomecânica do pé chamam de privação sensorial plantar e que produz efeitos sobre o sistema nervoso que vão muito além da simples perda de informação tátil. O que você está prestes a descobrir sobre o seu próprio pé tem a capacidade de transformar permanentemente a maneira como você se relaciona com o seu corpo. Não como um exagero motivacional, mas como a descrição precisa do que acontece quando alguém compreende pela primeira vez a verdadeira natureza da estrutura que o tem sustentado toda a sua vida, sem que lhe desse a atenção que merece. A planta do pé humano é uma das obras mais extraordinárias da engenharia biológica que existe na natureza. 28 ossos articulados entre si com uma precisão geométrica, que engenheiros modernos estudam com admiração para projetar estruturas de suporte. Mais de 100 músculos, tendões e ligamentos que trabalham em perfeita coordenação para adaptar a forma do pé a cada variação da superfície, para absorver o impacto de cada passo com uma eficiência que nenhum material artificial conseguiu replicar completamente, para transmitir informação sensorial ao sistema nervoso central, em tempo real, com uma velocidade e precisão que tornam possível o equilíbrio dinâmico de um corpo que, a qualquer momento, está distribuído sobre uma superfície de contato surpreendentemente pequena. E no centro de todo esse sistema mecânico, vive algo que o transcende completamente, uma rede de terminações nervosas tão densa e sofisticada
que transforma a planta do pé em um dos sensores mais poderosos do organismo, capaz de detectar variações de pressão de menos de 1 grama, diferenças de temperatura de frações de grau, durezas e formas com uma resolução que compete com a dos dedos da mão. Essa densidade nervosa extraordinária é a base fisiológica do que os mestres da reflexologia identificaram há séculos através da observação e da experiência clínica que a planta do pé está conectada funcionalmente com cada órgão e cada sistema do corpo, através das vias nervosas e energéticas que ascendem dela para o resto do organismo. O sistema nervoso central recebe informações dos pés através de múltiplas vias. A via proprioceptiva o informa sobre a posição do corpo no espaço, sobre o equilíbrio, sobre a distribuição do peso. A via esteroceptiva o informa sobre as características da superfície de contato. A via interoceptiva o informa sobre o estado dos tecidos do próprio pé. E toda essa informação se integra no cérebro para produzir algo que os neurocientistas chamam o mapa corporal interno, a representação que o sistema nervoso tem do corpo a cada momento, e que determina de forma direta o nível de ativação ou de relaxamento do sistema nervoso autônomo. Quando os pés estão tensos, contraídos, insensíveis, quando o mapa que enviam ao cérebro é o de uma estrutura em estado de alerta defensivo, o sistema nervoso interpreta esse sinal como confirmação de que o organismo está num ambiente potencialmente perigoso e mantém, consequentemente, um nível de ativação simpática que se traduz em todos os sintomas que provavelmente já reconhece na sua própria experiência. A dificuldade para soltar a tensão dos ombros, mesmo que não esteja fazendo nenhum esforço físico, a tendência da mandíbula a se apertar sem que você tenha decidido fazer isso. A respiração que se encurta e se torna superficial quando não há nenhuma razão física para isso. O estado de vigilância mental que dificulta o descanso profundo, mesmo que o corpo esteja exausto. O que acontece quando você libera a tensão nos pés de forma consciente e intencional é neurologicamente preciso e previsível. O cérebro recebe um sinal diferente dos pés. Um sinal que diz que o chão é seguro, que a base é estável, que não há necessidade de manter o estado de preparação para a fuga. E diante dessa nova informação, o sistema nervoso autônomo pode começar a desativar gradualmente a resposta simpática, que é o estado fisiológico do descanso, reparação e regeneração. A frequência cardíaca diminui. A respiração se aprofunda e desce para o abdômen. Os músculos que estavam cronicamente tensos recebem o sinal de que podem relaxar. O sistema digestivo, que durante a ativação simpática havia reduzido seu funcionamento ao mínimo, pode retomar seu ritmo normal. O sistema imune, que é suprimido durante o estresse crônico, pode retomar sua função completa. Tablete. Toda essa cascata de efeitos regenerativos começa com um sinal que viaja da planta do seu pé. Esta é a razão pela qual o ritual de 7 dias que você está prestes a começar não é uma técnica de bem-estar superficial, nem um exercício de relaxamento entre muitos outros. É uma intervenção direta no sistema de sinalização mais primário do seu organismo. Possui uma comunicação na linguagem mais antiga e mais fundamental que o corpo conhece. A linguagem do contato real com o chão que te sustenta. Antes de começar o ritual propriamente dito, há algo que precisa ser estabelecido com clareza, porque sem esse contexto, o ritual se torna um exercício mecânico que pode produzir algum efeito, mas que não desdobra completamente o potencial transformador que tem quando realizado com a compreensão e a intenção adequadas. O que você vai fazer durante os próximos 7 dias não é uma massagem nos pés, no sentido convencional dessa expressão. Não é uma técnica de autocuidado que você faz enquanto pensa em outra coisa. Não é um hábito de bem-estar que você adiciona à sua rotina como adiciona um suplemento vitamínico. É uma prática de escuta ativa. É um ato deliberado de comunicação entre sua consciência e a inteligência do seu próprio corpo. Uma inteligência que passa a vida toda processando informações, guardando memórias, sustentando o peso da sua história e que raramente recebe a atenção direta e respeitosa que merece.
Quando você se aproxima do ritual com essa atitude de escuta, o corpo responde de uma forma qualitativamente diferente de quando é manipulado de fora, sem essa qualidade de presença. Procure para esta prática um momento do dia em que você possa estar sem interrupções por pelo menos 15 minutos. Muitas pessoas acham que a noite, antes de dormir, é o momento mais apropriado, porque o efeito relaxante e regulador do sistema nervoso que o ritual proporciona facilita o sono mais profundo e mais reparador desde os primeiros dias. Mas se sua energia matinal é mais alta e prefere começar o dia a partir desse estado de enraizamento que a prática produz, amanhã também funciona muito bem, com o benefício adicional de que estabelece o tom energético e fisiológico das horas que seguem. Sente-se em uma posição que te permita alcançar confortavelmente seu pé sem tensão nas costas nem no pescoço. Esse detalhe é importante, não só por razões práticas, mas sensoriais. O contato entre suas próprias mãos e a pele do seu pé, sem nenhuma mediação têxtil, ativa uma qualidade de informação e de conexão que não pode ser replicada através de uma meia. Coloque uma pequena esfera sob seu pé. Qualquer esfera que você tenha disponível, uma bola de tênis, uma bola de golfe, uma esfera de madeira ou de borracha, não importa o material. Desde que tenha firmeza suficiente para exercer pressão sobre os tecidos sem colapsar sob o peso do pé. Antes de começar a mover a esfera, faça algo que a maioria das pessoas omite e que, no entanto, faz uma diferença significativa na qualidade da prática. Permaneça um momento com o pé simplesmente apoiado sobre a esfera sem nenhum movimento, observando as sensações que surgem nesse contato inicial e que se assentam na pressão mais intensamente que zonas parecem mais tensas ou mais dormentes. O que acontece na sua respiração quando você presta atenção ao seu pé dessa forma? Essa observação inicial em si mesma já parte da prática, porque desperta a consciência sobre uma área do corpo que geralmente opera completamente fora do alcance da atenção consciente. Agora, comece a mover a esfera com lentidão genuína, não a lentidão de quem está impaciente, mas a lentidão de quem está genuinamente interessado no que encontra, do calcanhar para os dedos, cobrindo toda a superfície da planta em movimentos que vão explorando cada área sem pressa. Quando encontrar um ponto que produz uma sensação de tensão ou de sensibilidade mais intensa que o resto, pare nesse ponto. Não se afaste dele porque é desconfortável. Esse desconforto é informação. É o corpo te dizendo que há algo ali que pede atenção. Mantenha a pressão sobre esse ponto com o peso natural do seu pé, sem adicionar força extra, e respire em direção a ele. Imagine com uma imagem tão simples ou tão elaborada quanto surgir naturalmente, que a cada inspiração você leva atenção e espaço para esse ponto, e a cada expiração, algo que estava comprimido ali se suaviza levemente. Você não precisa que essa imagem seja vívida nem precisa. Você só precisa que a intenção seja real. Há 3 zonas na planta do pé que merecem atenção particular pela densidade de conexões nervosas e energéticas que concentram e pela informação específica que seu estado comunica ao resto do organismo. A primeira zona é o calcanhar, que nos sistemas de correspondência corporal está associado às estruturas mais profundas da pelve e da coluna lombar, ao sistema urinário e a algo que vai além da anatomia, a sensação de enraizamento, a capacidade de se sentir fundamentado na própria vida, de ter raízes que sustentam quando o vento é forte. Uma pessoa cujo calcanhar está cronicamente tenso e sensível, frequentemente experimenta essa tensão também, como uma dificuldade para se sentir estável emocionalmente, para confiar que o chão de sua vida está firme sob seus pés no sentido figurado da expressão. A segunda zona é o arco central do pé, a cavidade que se forma na parte média da planta, quando o pé está saudável e ativo. Esta zona concentra pontos que, na tradição reflexológica, correspondem ao aparelho digestivo, ao fígado e ao pâncreas, mas que no nível energético e psicológico estão relacionados com algo mais amplo,
com a capacidade de processar, de integrar, de transformar a experiência em nutrição, em vez de deixá-la acumular como peso não digerido. Quando o arco central está colapsado ou rígido, frequentemente, há também uma dificuldade para processar as experiências emocionais, para deixar ir o que não nutre mais, para transformar a história em sabedoria. A terceira zona é a base dos dedos, a região do antepé, onde o pé impulsiona para frente a cada passo. Essa área está associada ao peito, ao coração e aos pulmões, nos mapas de correspondência corporal, mas também com algo mais profundo no nível do ser, com o impulso de avançar, com a confiança de que o movimento para frente é possível e seguro, com a capacidade de tomar iniciativas, sem que o medo do próximo passo paralise o movimento. Dedique entre 5 e 10 minutos a cada pé, começando sempre pelo esquerdo se quiser seguir a tradição dos mestres que consideravam o pé esquerdo como o ponto de entrada da energia mais retiva e mais conectada com o sistema nervoso parasimpático. Repita essa prática por 7 dias consecutivos, sem pular nenhum. Porque o ciclo de 7 dias não é arbitrário. Corresponde ao ritmo natural de renovação celular dos tecidos superficiais do corpo e ao tempo que o sistema nervoso precisa para começar a consolidar um novo padrão de ativação. Para aprender que esse estado de maior relaxamento e de maior confiança que a prática produz não é uma exceção temporária, mas um novo estado base ao qual pode retornar a cada repetição. Após vários dias de prática contínua, algo começa a mudar na textura da experiência cotidiana, de uma forma que é difícil de antecipar antes de tê-la vivido, mas que se reconhece com absoluta clareza quando acontece. E a primeira coisa que a maioria das pessoas nota não é uma mudança espetacular nem dramática, mas algo que em sua sutileza é muito mais significativo que qualquer transformação aparatosa. A ausência de algo que sempre havia estado ali, uma espécie de tensão de fundo que o sistema nervoso mantinha de forma tão constante que havia deixado de ser percebida como tensão e havia se tornado simplesmente o estado normal, na forma como as coisas são. Quando essa tensão começa a ceder, quando o sistema nervoso recebe de forma repetida e consistente o sinal de segurança que vem dos pés e começa a atualizar sua avaliação do ambiente, o primeiro que se experimenta é com frequência uma espécie de surpresa silenciosa. O corpo pode estar assim, pode haver essa calma. Não como estado de exceção que dura alguns minutos após a prática e depois desaparece, mas como um novo ponto de partida de onde o dia é vivido de forma diferente. Muda de formas que não exigem nenhum esforço consciente de correção, porque emergem naturalmente de baixo, quando os pés começam a estabelecer uma base mais estável e mais sensível. A coluna encontra seu alinhamento natural, quando o pé que a sustenta lhe dá informações corretas sobre o chão. Os ombros baixam sem que ninguém lhes diga para baixar, porque o sinal de alerta, que os mantinha elevados, se atenuou. A mandíbula relaxa, porque o sistema nervoso já não precisa desse nível de preparação para a ação que a tensão mandibular reflete. A respiração se aprofunda e desce para o abdômen, de forma espontânea, porque o estado parasimpático que a prática ativa é precisamente o estado em que a respiração abdominal é natural e não exige esforço para ser mantida. O sono experimenta mudanças que muitas pessoas começam a notar entre o 3º e o 5º dia do ciclo. Não só a duração, mas a qualidade, a capacidade de atingir as fases de sono mais profundo, de acordar com a sensação de que o descanso foi genuinamente reparador, e não simplesmente um período de inconsciência interrompida pelos pensamentos que o sistema nervoso hiperativo produz mesmo durante o sono. Isso ocorre porque a regulação do sistema nervoso autônomo, que a prática facilita, tem efeitos diretos sobre os mecanismos de regulação do sono, particularmente sobre a atividade da amígdala, a estrutura cerebral que, entre outras coisas, avalia o nível de ameaça do ambiente e que, quando cronicamente ativada, produz o estado de vigília, alertada que torna impossível o descanso profundo, mesmo quando o corpo está exausto. Mas há algo que acontece com a prática sustentada,
que vai além dos efeitos sobre o corpo físico e que tocava diretamente o que os mestres das tradições antigas descreviam como o propósito mais profundo deste tipo de trabalho. Trabalho a recuperação da confiança. Não a confiança no sentido de uma atitude mental positiva que se cultiva conscientemente, mas a confiança no sentido fisiológico e energético mais fundamental da palavra, a disposição do sistema nervoso a não antecipar o perigo de forma crônica, a não projetar sobre o futuro imediato a ameaça que aprendeu no passado, a permitir que o presente seja percebido com a frescura e a abertura que só é possível quando o organismo não está constantemente se preparando para se defender de algo que ainda não aconteceu e que talvez nunca aconteça. Essa confiança, quando começa a se reinstalar no corpo, desde suas raízes nos pés para cima, tem efeitos sobre a vida que vão muito além da saúde física. As decisões são tomadas de um lugar diferente quando o sistema nervoso não está em alerta permanente. As relações são vividas com maior presença e menor reatividade. A capacidade criativa, que o estresse crônico suprime de forma direta, porque requer exatamente o tipo de funcionamento cerebral que a ativação simpática torna impossível, começa a recuperar sua fluidez natural. E a maneira de caminhar, literalmente, muda. Os passos se tornam mais completos, mais seguros, mais enraizados no chão, porque o pé que os dá lembrou-se de sua função mais primária, que não é só a locomoção, mas o contato consciente com a terra que sustenta. Há sinais de que o processo está funcionando, que são importantes conhecer de antemão, porque se não forem reconhecidos, podem ser interpretados de forma incorreta e gerar confusão, ou até fazer com que a pessoa abandone a prática justo no momento em que está produzindo seus efeitos mais profundos. Primeiro sinal, o mais paradoxal para quem não o espera, pode ser um aumento temporário da sensibilidade nos pés durante os primeiros dias. Áreas que antes estavam adormecidas, que sentiam pouco ou nada quando estimuladas, podem começar a despertar. E esse despertar às vezes se manifesta como uma sensação de desconforto, ou até mesmo uma leve dor que não existia antes. Isso não é um sinal de que algo está errado. É exatamente o contrário. É o sinal de que os nervos que estavam em estado de inibição crônica, que tinham aprendido a não transmitir sinais, porque o sinal que transmitiam era constantemente ignorado ou suprimido, estão começando a reacender. É o equivalente fisiológico da sensação de formigamento que ocorre quando um membro que estava dormente pela pressão ou imobilidade começa a recuperar sua circulação. O desconforto desse momento é o desconforto do retorno à vida e não o desconforto do dano. O segundo sinal que muitas pessoas experimentam entre o segundo e o quarto dia é uma mudança na qualidade dos sonhos. Os sonhos podem ficar mais intensos, mais detalhados, mais carregados emocionalmente do que o normal. Isso acontece porque o trabalho de liberar tensão nos pés e de reorganizar o sistema nervoso também libera material que estava guardado nos tecidos corporais, memórias somáticas, padrões emocionais associados a experiências que o corpo havia armazenado, como tensão muscular, e que, quando essa tensão se dissolve, precisam ser processados. E o momento privilegiado para esse processamento é o sono profundo, onde o cérebro consolida a experiência e a integra na narrativa de quem somos. Não se assuste se os sonhos dos primeiros dias forem inusitadamente vívidos ou emocionalmente intensos. É um sinal de que o processamento está ocorrendo. O terceiro sinal, e possivelmente o mais significativo de todos, porque indica que a mudança está chegando ao nível mais profundo do sistema, é uma alteração na maneira de responder emocionalmente a situações que antes produziam reatividade automática. Situações que habitualmente desencadeavam uma resposta emocional intensa e difícil de regular podem começar a produzir um espaço ligeiramente maior entre o estímulo e a resposta. Não uma insensibilidade ou uma distância artificial do que se sente, mas uma fração adicional de tempo e de espaço interno que torna possível responder a partir de uma escolha, em vez de a partir do automatismo. Esse espaço, por pequeno que pareça no início,
é de um valor incalculável para a qualidade da experiência humana, porque nele vive a liberdade real, a capacidade de ser o autor das próprias respostas, em vez de simplesmente o ponto de chegada dos reflexos condicionados do passado. O quarto sinal, que costuma surgir perto do fim do ciclo de 7 dias nas pessoas que mantiveram a prática com constância, é difícil de descrever com precisão porque pertence mais ao domínio da experiência vivida do que ao domínio dos sintomas mensuráveis. É uma sensação de maior solidez interna, não a solidez de quem se endureceu ou construiu muros para se proteger, mas a solidez de quem tem raízes, a sensação de que há algo em você que é estável, e permanece estável mesmo que as circunstâncias mudem, o ambiente se altere ou os pensamentos sigam sua atividade habitual. Os mestres das tradições que desenvolveram essas práticas tinham uma expressão para descrever este estado, que pode ser traduzida aproximadamente como estar centrado na terra, enquanto se toca o céu, e que indicava que o enraizamento genuíno não é a condição oposta à elevação espiritual, mas sim a sua condição de possibilidade. Só pode voar livremente quem tem raízes suficientemente profundas para não ter medo de se afastar do chão. Ao final de 7 dias de prática consciente, algo mudou na relação com você mesmo, que vai além dos efeitos fisiológicos e energéticos que já descrevemos. Algo mudou na maneira de habitar o próprio corpo. E essa mudança, embora tenha começado nos pés, tem implicações que se estendem por toda a experiência de estar vivo. Os antigos mestres que transmitiram essas práticas aos seus discípulos, através de gerações, não as ensinavam como técnicas de saúde no sentido em que hoje entendemos essa expressão. Eles as ensinavam como aspectos de uma filosofia de vida mais completa, filosofia que poderia ser resumida em uma compreensão que parece simples, mas que contém uma profundidade que leva tempo para ser totalmente compreendida em toda a sua dimensão. Que a maneira como você habita seu corpo é a maneira como você habita sua vida, não como metáfora, mas como realidade funcional. O estado do sistema nervoso determina a qualidade da percepção, e a qualidade da percepção determina a qualidade das decisões, e a qualidade das decisões determina a qualidade da experiência. E a qualidade da experiência é o que, ao final de cada dia, ao final de cada ano, ao final de cada vida, constitui o que essa vida foi. Quando os pés estão tensos, contraídos, desconectados do chão, o sistema nervoso vive em alerta, e a percepção se estreita para a detecção de ameaças. As decisões tomadas a partir desse estado têm a coloração do medo, mesmo que não sejam percebidas conscientemente como temerosas. A forma de se relacionar com o tempo, nesse estado, é sempre pela urgência ou pela antecipação ansiosa do futuro. A forma de se relacionar com os outros, nesse estado, sempre tem uma camada de proteção que dificulta a conexão genuína. Quando os pés estão vivos, sensíveis, enraizados no contato real com o chão, o sistema nervoso pode acessar o estado de regulação que possibilita uma percepção mais ampla, mais aberta, mais capaz de ver o todo, em vez de apenas os pontos de possível ameaça. As decisões tomadas nesse estado têm a textura da clareza e não do medo. A relação com o tempo, nesse estado, pode incluir a presença real no momento, sem a fuga constante para o passado ou o futuro que o estado de alerta crônico produz. E a relação com os outros pode ter a abertura e a autenticidade que só é possível quando não é preciso estar constantemente protegido. Esta é a razão pela qual o juramento do caminhante consciente, que os mestres transmitiam aos seus discípulos, não era um conjunto de regras de comportamento, nem uma lista de práticas obrigatórias. Era uma mudança de orientação fundamental. A decisão de prestar atenção ao próprio corpo, não como um instrumento que deve render, mas como uma inteligência viva que passa a vida toda tentando se comunicar com você na única linguagem que tem disponível. A linguagem das sensações, das tensões, da fadiga, da dor, do prazer, do enraizamento, da leveza. Essa linguagem tem falado com você desde sempre. A diferença que este ritual pode produzir não está em te ensinar algo que o corpo não sabia.
O corpo já sabia de tudo. É sobre te ensinar a ouvir o que o corpo tem dito a vida toda. E quando essa escuta vira um hábito, quando a atenção ao corpo deixa de ser algo que você faz por 15 minutos antes de dormir e se torna a orientação básica, a partir da qual você vive o dia inteiro, acontece algo que os mestres da tradição descreviam como a unificação do caminhante, em que cada passo que você dá não é só o movimento mecânico de um pé na frente do outro, mas um ato consciente de presença, um lembrete de que você está aqui, neste corpo, neste momento, sobre esta terra, que te sustenta com uma consistência e uma generosidade que merecem ser reconhecidas. Cada passo pode ser uma afirmação silenciosa de que você confia no chão, que confia que o próximo passo é possível, que você não precisa antecipar o perigo, porque tem raízes suficientes para te sustentar quando o vento for forte e presença suficiente para ver claramente quando o caminho se bifurcar. Os 7 dias que acabaram de acontecer são o começo de algo, não a sua conclusão. São o período em que o corpo aprendeu que pode receber esse tipo de atenção, que pode relaxar sob essa presença, que pode começar a soltar memórias que havia guardado por anos, por falta de um espaço seguro para processá-las. O que segue é tão simples quanto a própria prática, seguir, não perfeitamente, não todos os dias sem exceção, mas com frequência suficiente para que o novo padrão que começou a se instalar durante esses 7 dias tenha o tempo e a repetição que precisa para se tornar a nova normalidade fisiológica e energética a partir da qual você vive. Agora pare, olhe, sinta o peso do seu corpo descansando sobre a terra por muito tempo. Muitos buscaram a cura em lugares distantes, em métodos complexos, externos, mas a verdade sempre foi mais simples. A cura nunca esteve longe, sempre esteve aqui, mas esperando ser escutada. Este ritual de 7 dias não é uma fórmula mágica. É um retorno à sua base, um retorno à sua estabilidade, um retorno à sabedoria silenciosa que sempre viveu dentro de você. Cada vez que você coloca o pé no chão, está tomando uma decisão invisível. Você pode caminhar da atenção, ou pode caminhar da presença. Você pode caminhar do medo, ou pode caminhar da confiança. E quando você escolhe caminhar com consciência, algo profundo muda. Seu corpo para de resistir, para de lutar. Seu espírito para de se sentir perdido. Você começa a sentir algo que muitos esqueceram: pertencimento ao seu corpo, pertencimento ao seu caminho, pertencimento a esta vida que você está percorrendo, porque curar não é se tornar alguém diferente. Curar é lembrar quem você era antes de esquecer seu equilíbrio. Este espaço, este canal, existe para isso. Para aqueles que sentem que há algo mais profundo dentro deles, para aqueles que sabem que o corpo não é um inimigo, mas um aliado silencioso, para almas que despertam, passo a passo, dia após dia. Se você decidir seguir este ritual por 7 dias, faça-o com presença, observe-se, ouça as mudanças, mesmo que pequenas, e quando completar seu ciclo, volte aqui e compartilhe sua experiência nos comentários, porque seu testemunho pode ser a luz que outro precisa para começar. Agora, antes de encerrar, repita internamente, com calma: meu corpo, meu caminho ou minhas raízes, para que essas palavras se assentem dentro de você, como sementes em terra fértil. Se você sente que esta mensagem falou diretamente à sua alma, e que este espaço merece continuar crescendo, você pode sustentar esta energia através de um super chat, como um ato consciente de gratidão e expansão espiritual. E se você sabe que pertence a esta comunidade, a esta família de almas que despertam, inscreva-se, porque aqui continuamos caminhando juntos, com raízes firmes, consciência elevada, que cada passo que você der seja um ato de cura.